Pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós iremos trabalhar a aula 8 e a aula 8 será trabalhada nas ondas eletromagnéticas. Como é que aconteceu a descoberta das ondas eletromagnéticas? Né? As ondas eletromagnéticas elas foram resultado de campos elétricos e campos magnéticos. Né? E graças a essas descobertas das propriedades dessas ondas, é que hoje em dia nós podemos ouvir música, notícias no rádio, assistir os programas de TV, aquecer alimentos em micro-ondas, né, acessar a internet e mais uma infinidade de coisas, né, graças a essas descobertas, dessas propriedades. As ondas eletromagnéticas resultam de combinação de um campo elétrico e de um magnético que se propaga no espaço. Então nós temos aí uma onda que está se propagando num plano, né, no espaço em si. Uma outra situação importante é que fala o seguinte, uma das principais contribuições de Maxwell foi determinar o que? A velocidade da onda eletromagnética no vácuo. E esse valor vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Né? Foi uma grande descoberta aí, das principais contribuições para ele. Essa propriedade descoberta por Maxwell suspeita que a onda era um tipo de onda eletromagnética, a luz no caso, o que ficou confirmado por Hertz alguns anos atrás, tá bom? Característica das ondas eletromagnéticas. Quais são as características das ondas eletromagnéticas? São formadas por combinação de campo elétrico e magnético variáveis. O campo elétrico e campo magnético são perpendiculares. O campo elétrico e magnético são perpendiculares à direção de propagação. Isso significa que as ondas elas são transversais. O valor da propagação dessa onda vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, como eu falei anteriormente. Nota importante: ao propagar em meios materiais, a velocidade obtida é menor do que quando propagam no vácuo. Uma outra situação, pessoal, é o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? São as faixas de frequência, né? Representa as faixas de frequência ou comprimento de ondas, né? E esses comprimentos de onda eles vão caracterizar tipos de ondas eletromagnéticas, no caso a luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, radiação ultravioleta, raio-x, raios gama. Velocidade da onda. Como é que eu faço para calcular a velocidade da propagação da onda eletromagnética? Né? Usando a seguinte relação. V é igual a essa letra grega que é o lambda vezes F. Onde V é a velocidade de propagação dada em metros por segundo. Lambda é o comprimento da onda em metros e F é a frequência em Hertz. Eis aí uma imagem do espectro eletromagnético, né, do rádio, né, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Observe aí, pessoal, que quanto mais distante, né, observa o rádio, ele está um pouco distante, então a onda ela já é mais, né, no caso, o comprimento da onda já é um pouco maior. Quando vai para o micro-onda, infravermelho, luz visível, já se torna um pouco menor, né, já vai afunilando a situação do comprimento da onda. A luz quantizada. O que seria a luz quantizada, pessoal? Os fótons, né? A luz quantizada ela vai estudar a questão dos fótons. São as partículas que compõem a luz e pode ser definido como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Ou seja, no caso é a passagem de energia contida nas radiações eletromagnéticas, tá bom? Segundo Einstein, um fóton deve possuir uma quantidade fixa de energia. E essa aí, a quantidade fixa de energia pode ser definida por essa equação. E igual a H vezes F. Onde o E é a energia pertencente ao fóton, o F é a frequência da radiação eletromagnética dado em Hertz, e H, pessoal, é uma constante conhecida como constante de Planck. E essa constante, ela tem um valor específico que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, tá bom? Essa é a ideia principal da luz quantizada, tá? Referente à energia. Um exercício sobre ondas eletromagnéticas diz o seguinte,
certa onda eletromagnética de comprimento de onda igual a 3 centímetros propaga-se num vácuo com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele quer calcular a frequência dessa onda. Então, qual desses valores, né, nós iremos encontrar? Substituindo na fórmula da velocidade da onda, né, a velocidade é 3 vezes 10 a oitava, o comprimento 3 vezes 10 a menos 2. Para calcular a frequência, tu vai pegar a velocidade e dividir pelo comprimento da onda. Então, pegando a velocidade dividido pelo comprimento, vai dar 10 elevado a décima Hz. 10 elevado a décima Hz é a mesma coisa que 100 GHz. Então, no caso aí é a letra A. Só substituir e fazer os cálculos necessários. Segundo exemplo, uma onda eletromagnética propaga-se através de um meio material com comprimento de onda e frequência igual a 5 milímetros. Esse 5 milímetros é a mesma coisa que 0,005 metros. E 10 GHz, no caso aí, é a frequência. Ele quer calcular a velocidade. Então, fazendo os cálculos, nós vamos encontrar uma dessas alternativas. Substituindo na fórmula, o comprimento e a frequência, pessoal, 0,005 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3, tá bom? E a frequência 10 GHz é a mesma coisa, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a nona, tá? Fazendo as contas necessárias, né? 5 vezes 10 vai dar 50, repete a base, diminui os expoentes, menos 3 mais 9, 6, colocando em notação científica, fica 5 vezes 10 a sétima metros por segundo. Então, no caso aí, a alternativa é a letra D. Ok? Polarização da luz, esse assunto acredito eu que você já tenha estudado no segundo ano médio, né? O que seria a polarização da luz? As fontes luminosas geralmente emitem luz formadas por ondas eletromagnéticas, que vibram em várias direções, né? A ideia da polarização. E essas fontes luminosas, elas podem ser conhecidas como polarização da luz, tá? Por exemplo, eu tenho um polarizador. Eu tenho a primeira imagem, onde está a luz no caso, luz não polarizada, tá bom? E a segunda imagem é a luz polarizada, ok? O que acontece aqui, pessoal? Esse polarizador funciona como uma fenda, permitindo que a luz passe somente em um plano, né? Então, se ela passa somente em um plano, aconteceu aí a polarização da luz. O que seria a interferência da luz, né? A interferência da luz é quando dois pequenos objetos com duas pequenas pedras, por exemplo, batem sobre a superfície de um líquido, como um rio, ondas circulares, propaga-se sobre essa superfície. Vamos, por exemplo, assim, supondo que essas ondas formadas possuam a mesma frequência, mesmo comprimento, e que as fontes possuam diferença de fase constante em um dado instante, né? A intercepção dos pulsos das ondas, ocorrendo dessa forma a interferência, né? Então, a interferência é quando, no caso a onda, ela vai se propagar sobre a superfície dada, né? Então, quando ela se propaga sobre essa superfície, acontece o que aí? A interferência da luz. E por último, nós vamos trabalhar aqui a difração, né? O que é a difração, pessoal? Difração é o fenômeno que permite com que uma onda atravesse fenda. Nós temos aí 3 imagens, né? Na segunda imagem, nós temos contornando obstáculo. No caso aí não tem como passar a onda, então ela vai contornar esse obstáculo. Na segunda situação, atravessando fendas, pode acontecer isso, onde ele vai passar por uma partezinha. E nós temos uma imagem aí do outro lado, pessoal, de 2 animais, né? Onde a onda ela está contornando o obstáculo. O que acontece, né? Como eu falei para vocês, difração é o fenômeno que permite com que uma onda atravesse fenda ou contorne obstáculo, atingindo regiões onde, segundo a propagação retilínea da luz, não conseguiria chegar, tá? Então, esse é um fenômeno conhecido como difração. Ok, pessoal? Essa foi a parte das ondas eletromagnéticas, com um pouco mais de teoria, né? Eu espero que os senhores tenham entendido essa parte. Obrigado pela atenção de todos. Reflexão. Já experimentou acreditar em você? Tente, você não faz ideia do que é capaz.
Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.